Este é o sistema urinário. Ele é formado por 2 rins, 2 ureteres, uma bexiga e uma uretra. E logo acima de cada rim, nós temos uma glândula suprarrenal. A função do nosso sistema urinário é a produção, o armazenamento e a excreção de urina. Mas como isso acontece? Vamos entender melhor esse processo agora enquanto conhecemos os rins. Os rins são 2 órgãos localizados logo acima da cintura, um de cada lado da coluna, entre a parede posterior do abdômen e o peritônio, que vem a ser esta membrana que recobre as paredes do abdômen e a superfície dos órgãos digestivos. O rim esquerdo encontra-se logo abaixo do baço e o direito abaixo do fígado. Motivo este que deixa o rim direito um pouco mais baixo do que o esquerdo, devido ao tamanho do fígado. Cada rim tem cerca de 12 centímetros de comprimento, de 5 a 8 centímetros de largura e pouco mais de 2,5 centímetros de espessura, medidas que os assemelham com a forma de um feijão. O corpo de um rim se divide em córtex renal, medula renal e pelve renal. O córtex renal é a parte mais externa do órgão. Nesta se encontram os néfrons, com suas cápsulas de Bowman, túbulos contorcidos proximais e distais e a alça de Henle. A medula renal é a parte mais interna do rim, localizada entre o córtex renal e a pelve renal. Nela encontramos as pirâmides renais, estruturas formadas basicamente por túbulos coletores que coletam a urina produzida pelos néfrons e a conduzem até a papila renal, que desemboca no cálice menor. A cada 3 ou 4 cálices menores dão origem a um cálice maior, e estes desembocam na pelve renal, que conduz a urina através do ureter até a bexiga. Após isso, é aguardar a bexiga encher até a sua capacidade máxima, por volta dos 700 a 800 ml em um adulto, para ver a excitação do esfíncter urinário e a excreção desta urina pela uretra. Os néfrons são as estruturas funcionais dos rins, eles que fazem a filtragem do sangue. Existem cerca de 4 milhões de néfrons em cada rim. O néfron é esse emaranhado de túbulos e capilares que você pode ver. Cada néfron é formado por uma cápsula de Bowman, um túbulo contorcido proximal, um túbulo contorcido distal e uma alça de Henle. Em cada cápsula de Bowman chega uma arteríola aferente, que adentra a cápsula e se enovela dentro desta na forma de capilares, formando o glomérulo, e sai como arteríola eferente. Esta arteríola eferente se divide em capilares e se emaranha nos túbulos contorcidos proximais distais e na alça de Henle, terminando por formar uma única vênula que liga-se à veia renal. Ao entrar no glomérulo, o sangue a ser limpo passa por um processo de destilação e sai denso pela arteríola eferente, pois muitas substâncias foram deixadas para trás nesse processo, principalmente água. Quando esse sangue denso se desloca pelos capilares, entra em um processo de reabsorção de água e íons, a fim de corrigir essa densidade elevada, e termina na veia renal. Enquanto se dá esta reabsorção, vão restando nos túbulos somente os elementos a serem eliminados do organismo, que virão a compor a urina. Estes elementos, dispensáveis ao organismo, percorrem os túbulos contorcido proximal, a alça de Henle, o túbulo contorcido distal, chegando ao túbulo coletor. Cada túbulo coletor recebe a urina produzida por milhares de néfrons e despeja no cálice menor, através da papila renal. A partir desse ponto, nós já temos o que podemos chamar de urina final, tendo em vista que após atravessar a papila renal, não ocorrerá mais nenhuma reabsorção, restando apenas o armazenamento e a excreção. Acima de cada rim existe uma glândula suprarrenal,
ou como também são chamadas, glândulas adrenais. As glândulas suprarrenais encontram-se envolvidas numa cápsula de tecido conjuntivo, rodeada de tecido adiposo, membranas e ligamentos, que as fixam nas suas posições. O tecido adiposo dá a elas esse tom amarelado. A suprarrenal direita tem formato triangular, enquanto a esquerda tem a forma de meia-lua. Cada glândula suprarrenal é formada por duas estruturas distintas. São elas o córtex, parte mais externa, e a medula, parte mais interna. O córtex é responsável pela produção de cortisol, esteroide esse de suma importância para a manutenção da vida, já que ajuda a manter a pressão sanguínea, a função imunológica e os processos anti-inflamatórios do corpo. Na medula é produzida a adrenalina e a noradrenalina, também muito importantes para o nosso organismo, pois são elas as responsáveis pela manutenção da pressão sanguínea e por preparar nosso organismo para uma resposta rápida em situações de emergência.